Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Marquinho. Ele vai falar sobre causas das aflições. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso. A lição é a lição 176. Na revelação da vida. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 33, que diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados. Após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles haviam abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também um conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhados artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou, ele mesmo, das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Emmanuel aqui dando para a gente o alerta, falando para a gente a nível, quando a gente fala de ressurreição e reencarnação. Tivemos uma palestra no início do mês falando sobre isso, e quando a gente fala desse nascer de novo, é justamente aproveitar essa oportunidade que nós temos num verbo simbólico, nascer, né, do nascimento, e compreender de que estamos aqui numa jornada para justamente promover esse aprendizado e ter esse papel de transformação. O ato que Jesus mostra da continuidade da vida, né, voltando, mostrando para a gente a nossa alternativa
a vivência da gente justamente prosseguir cumprindo com os nossos objetivos propostos, que é a evolução, né? Que é o progresso, que é justamente a transformação do homem velho para o homem novo. Que a gente possa justamente, ao nascer, né? No Natal a gente fala muito sobre o nascimento de Cristo, né? E a gente justamente simboliza bastante, tudo que vem dos ensinamentos de Cristo tem um símbolo muito forte, justamente na questão da simplicidade, mas ao mesmo tempo a gente possa ali guiar, né, ter um modelo, uma referência para que a gente possa promover esse papel de transformação, esse renascimento, né? A gente a cada dia somos convidados a nascer de novo. O nascer é promover a mudança e atender o convite de auxiliar esse planeta em transição. Então, que a gente possa, dentro desse comentário de Emmanuel, né, da lição 176, na revelação da vida, compreender de que a cada dia nós temos a oportunidade de sermos ainda melhores, porque nós já sabemos de que estamos num caminho de melhoramento íntimo, porque graças à reencarnação foi dada essa oportunidade. E cabe a nós agora cumprir com os planejamentos propostos e entender de que existem desafios que precisam ser superados. Alguns assuntos eu preciso ter vários aprendizados, né? Ter campo de experiências para aprendizado significativo para prosseguir como a nossa mudança íntima e rumo à transformação de ser homem de bem, né? Então, que a gente possa refletir sobre essa passagem e vamos então levar os nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições dessa casa e ao mesmo tempo a fonte do Evangelho que possa ser transformado em sementes para que a gente possa levar essas sementes de amor, essas sementes do conhecimento, da reflexão, aos nossos familiares, aos círculos sociais, mas adubando no íntimo para que a gente possa construir a mudança e a transformação do homem de bem, retirando as mazelas do homem velho. Que nossos amigos Marcos Vinícius possamos ouvi-lo, compreender as suas lições, o seu estudo, junto com a orientação da sua equipe espiritual que o acompanha, para que a gente possa levar para todas aquelas pessoas que estão sedentas do Evangelho, ou que busquem um contato íntimo para essa transformação, que a gente possa levar esse material para esse papel de transformação íntima, auxiliando e atendendo o convite da transformação desse planeta a caminhos de regeneração. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra então para o Marquinhos, que ele vai falar então sobre causas das aflições. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ah, sim, agora sim. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa casa de caminho. Como eu sempre falo, uma casa onde eu tenho um carinho muito grande, e fiquei muito feliz com a notícia que o Robinson me deu de que o Felipe agora é o presidente da casa. Então isso mostra que tem que ter a renovação, que nós jovens responsáveis podemos dirigir trabalhos, podemos estar na frente
de uma casa espírita, e que o exemplo aqui da EDAC possa mostrar para as outras casas, tantas e tantas que nós temos em Volta Redonda, que acreditem nos jovens, porque nem todos os jovens têm medo de assumir compromisso, de responsabilidade. E assumir uma casa espírita realmente é uma missão imensa, porque quem já leu Aconteceu na Casa Espírita sabe o rojão, como a gente gosta no ditado popular, bucha, que tá na frente de uma casa espírita. Tanto a influência física quanto a influência espiritual. E hoje em dia, principalmente de tantas coisas fora chamando a nossa atenção para que a gente desvie e deixe de lado os nossos compromissos aqui. Então fico muito feliz, parabéns a vocês aqui da casa por darem esse voto de confiança e acreditarem num jovem como o Felipe. E eu posso dizer que o Felipe também, como eu, estamos na doutrina espírita desde pequeno, ainda continuo, né? O Felipe cresceu, né? Desde novinhos, então, parabéns. E acreditem, continuem acreditando nos jovens, porque é o futuro, né? Porque se a tendência é os idosos desencarnarem na frente, imagina se todo mundo desencarna e aí, fecha a porta da casa, né? Então, parabéns, que Deus, os mentores da casa, continue protegendo o Filipão e dando paciência, paciência e paciência. E hoje vamos bater um papo sobre causa das nossas aflições. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, começa, item 1, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. E continua: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Resumindo a ópera, quem sofre está salvo. Quem tem fome está salvo. Quem está na sarjeta passando necessidade, aquela pessoa que está na miséria, que está com dor, sofrendo, esse já está salvo. Mas, se tiver alguém aqui rico, em condições financeiras, tranquila, com muito dinheiro, infelizmente quero dizer para vocês que vocês estão perdidos. Que vocês vão chorar. Aonde haverá rangeres de dentes. Não foi isso que estava aqui no Evangelho?
Ele falou: vocês que são miseráveis, vocês que estão com fome, vocês que têm sede de justiça, vocês que sofrem, calma, o reino do céu é de vocês. Vocês estão salvos. Tem alguém aqui hoje, presente, que vive na miséria? Miséria. Ixi. Então, todos nós aqui estamos lascados. Estamos condenados, senhora. É isso aí. Estamos condenados. Não sou eu, Marquinhos, que estou dizendo. Isso está em Mateus, está em Lucas. Porque a gente lendo isso aqui, mostra o quê? Que todo mundo que sofre está salvo. Tem alguém aqui hoje que não sofre nada? Levanta a mão para mim. Então, só você que não está salvo, tá, senhor? Você foi o único que levantou a mão que não sofre nada. Então, o senhor está lascado. Nós que sofremos, estamos bem na fita. Lógico que não. Brincadeira, tá, gente? Lógico que não. Ele quis dizer o quê? Calma, que isso também passa. Só que falar, ler, escutar é lindo, é fácil. E na hora do vamos ver, na hora que realmente essa dor, essa necessidade aparece. Quantas vezes a gente se depara com situações na nossa vida que fazem, muitas das vezes, nós questionarmos até mesmo Deus. Ficar questionando por que isso está acontecendo comigo. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido. Um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um tio, todo mundo aqui. É legal? Sim ou não? Não é legal. É um momento de tristeza, de dor. E muitas das vezes, o que aparece que acontece com a gente? O nosso chão faz o quê? Se abre. Nós ficamos, como a gente gosta de dizer, sem chão, perdido. Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Fulano morreu. Por que, Deus, você leva uma pessoa tão boa como essa e deixa a gente desamparado assim? Ou, quando nós temos um revés financeiro, quando nós estamos tendo aquela estabilidade financeira, no emprego, conseguindo pagar nossa conta, mantendo um padrão de vida legal, tal, sem luxo, mas estabilizado, de repente, pum, isso acaba. Bate aquele desespero. E agora, como eu vou fazer? As pessoas, a minha família depende de mim. E como eu vou fazer agora? Perdi o emprego. Como eu vou fazer para sustentar essas crianças? A minha companheira, meu companheiro, meus pais, até mesmo eu, como eu vou fazer para me alimentar? Aí vai batendo aquele desespero. Porque a gente começa a questionar assim, por que alguns têm uma vida tão fácil e tão tranquila, enquanto a minha é o contrário, sempre com dificuldade, sempre com sacrifício, e muitas das vezes eu não consigo.
Aí o que a gente olha e fala assim, cara, você já reparou, todo mundo aqui, que as pessoas, eu ia falar que não vale um torresmo, só que torresmo é bom, né? Aquelas pessoas que não valem nada, de caráter duvidoso, que essas pessoas sempre estão prosperando, que estão sempre assim, ó. E nós que andamos certinho, correto, sempre, ó, suando, com dificuldade, com dor. E isso vai bater no quê? Uma revolta. Ou vocês ficam tranquilos com situações assim? Fala assim, cara, não pode. A pessoa só prospera e ela sempre passando os outros para trás. E ela sempre prosperando, carro bom, casa boa, roupas boas, grandes viagens. E a gente não consegue, a gente está aqui, ó, lutando. Que aí a gente muitas das vezes fala assim, cara, dá vontade de desistir. Porque revolta, é tanta injustiça. Por que tem que ser comigo e com ele não? Por que a minha família é tão desestruturada, enquanto eu olho a família do Robinson? Família clássica de margarina, não é? Que você vê todo mundo sorrindo, se alimentando junto, sempre felizes. E a minha, aquela confusão, que você fica assim, cara, por que Deus faz isso comigo? Ou a gente bate aquele questionamento. Eu tenho um filho, uma filha, que nasceu cheio de problema. O Robinson tem uma filha que nasceu perfeita. Por Deus, por que isso? Por que acontece essas situações comigo? Por que a minha filha nasceu cheio de problema? Físico, mental. Filha do Robinson, plena, saudável. A minha vida toda cheia de dificuldade. Parece que Deus, muitas das vezes a gente bate aquele questionamento e fala assim, pô Deus, você deve ter olhado para mim e falado assim, não fui com a sua cara, vou pegar pesado com você. E ó, pá! E olhou para a família do Robinson, que é aquela família de margarina, e falou assim, por quê? Te peguei para Cristo, né? O Felipe saiu, pô. Aí você fala assim, e a família dele tranquila, o filho dele tranquilo. Deus vai ter falado, vou com a cara do Robinson. Aí a gente começa a ver isso tudo, essas confusões no mundo, as pessoas prosperando e as pessoas sempre passando os outros para trás. Aí a gente costuma até falar assim, caramba, vai todo mundo para o mesmo lugar. Todo mundo pega a mesma condução. Por que a passagem para um é mais cara do que para outro? Por que isso tudo? Se para mim é tão difícil, para o Robinson é tudo bem mais fácil. E quantas situações da nossa vida que a gente também pergunta a Deus, Deus, será que eu aguento? Será que eu sou capaz de passar por isso? E por que isso tudo acontece comigo? Por que tanta dor? Por que tanta aflição na minha vida, enquanto para outros nem tanto?
Começa a bater esse questionamento. Aí, algumas pessoas falam assim, quando você se depara com um momento na doença, por exemplo, a pessoa fala assim, não, Marquinhos, ô fulano, calma, isso vai passar. Não falam assim pra gente? Isso é só um momento, vai passar. Beleza. Se você encontrar uma pessoa que esteja passando fome, fala isso para ela. Calma, vai passar. Ou igual o pessoal brinca, fome, frio, é psicológico, né? Pergunta para a pessoa que está passando fome se é psicológico. Uma pessoa que está precisando de um agasalho, que o frio é psicológico. Tem uma vez que um ente querido estava com a companheira hospitalizada. Aí, e essa pessoa sempre foi uma das pessoas, não estou fazendo média, tá? Sempre falei isso para ele, falo na frente. Eram duas pessoas que eu sempre me espelhei se um dia eu me tornasse orador espírita. Se eu estivesse aqui na frente batendo papo. Seria essa pessoa e o Robinson. E essa pessoa super estudiosa da doutrina, uma pessoa que foi um dos primeiros que me incentivou, junto com o seu Nadir, a levar a doutrina. Vai, moleque, acredita em você. Então, ele era meio que, vamos dizer, aquele ídolo espírita, né? Aquela pessoa que era uma admiração, não porque ele desencarnou, que não continuo tendo admiração. Só que ele me deu um soco no estômago. Porque eu cheguei e falei, fulano, a esposa no leito do hospital, já bem debilitada, fui visitá-lo. Eu falei, fulano, você quer que eu dê um passe? Quer que eu leia o evangelho? Ele olhou para mim e falou assim, Marcão, ele me chamava de Marcão. Marcão, nessa situação aí, evangelho e passe não adianta nada não. Aí eu falei assim, será que eu estou escutando mesmo isso? Aí, a pessoa que estava junto olhou para mim, arregalou um olho assim, tipo assim, como assim? Aí, eu falei, não, tudo bem, entendo, tal. Mas eu fiquei assim, Aí eu fui lá na cama, peguei na mão dela, tal. Eu falei, brigar comigo, ele não vai brigar, mandar parar. Aí eu fiz uma oração, pus a mão assim junto dela, fiz uma oração, saí. No outro dia ela faleceu. Mas isso me marcou muito, que eu estou falando isso para vocês. E sempre quando eu gosto de trabalhar a causa das aflições, eu falo isso porque na hora do vamos ver, a gente fica meio assim, Deus, e aí? Me ajuda. Aí se Deus pudesse falar, ele fala assim, você estuda, você se dedica, você frequenta. Calma. Isso também passa. E quando ele falou isso para mim, e eu preparando esse estudo, eu fiquei com ele muito na cabeça, fiz uma oração para ele. Ele, com certeza, era uma pessoa muito boa. Escutou, recebeu minhas preces, deve ter rido de mim e mexeu muito comigo. Por quê? Até aquelas pessoas que a gente acha que fraqueja também. Sabe por quê? Ele é humano. Ele estava triste. Ele sentia, sabia que o momento da sua companheira estava chegando. E ele sentia isso, e ele falou isso para mim. Então, a gente costuma a meio questionar a Deus,
a espiritualidade, o espiritismo na hora em que nós temos a prova, a hora de praticar. Aí as pessoas de outras filosofias sempre falam para a gente: calma, isso vai passar. Ou vão dizer: isso é castigo de Deus. Aí eu falo para vocês: castigo de Deus por quê? Lembra que eu dei aquele exemplo da minha filha com a filha do Robinson? Por que Deus está castigando aquela criança que está acabando de nascer, que nasceu cheio de problema? Não, Marquinhos, Deus está castigando você e a mãe. Não, beleza, mas por que a criança tem que nascer assim? Se eu aprontei e a mãe aprontou, o castigo tem que vir em quem? Se Deus é justo, é em quem? Em mim e nela. Ou, vamos falar assim, não questiona, é mistério de Deus. Aí vai vindo essas confusões na nossa cabeça. Só que Kardec, quando veio com a nossa doutrina, nós que estamos aqui estudando a doutrina, sabemos que não é bem assim. Porque nesse capítulo 5 que eu li para vocês, bem-aventurados os aflitos, Kardec mostra para a gente o que? Olha, tudo tem um porquê de acontecer. Quando eu falo tudo, é tudo. E Kardec ainda fala: olha, você tem as causas atuais das suas aflições e causas anteriores das aflições. Então, tudo que você está passando hoje tem um porquê. Tudo que você planta, você colhe. Pode dizer. Quando eu falei que eu não sou, falei a verdade. Sabe por quê? Como que eu sinto amor diante do sofrimento? Aí tem uma lição que eu já falei aqui uma vez, que está na Escritura, que diz assim: ó, eu me sinto cristão, sabe? Diz assim: todo cristão sofre, mas não sofre como todos, portanto, o cristão, quando sofre, ele sofre sempre almejando alto, até para baixo ele cresce, porque se ele se humilha para ser exaltado, como disse o nosso mestre. Então, tudo que fizerem para me provocar sofrimento, meu amor se expande mais. Desculpa eu falar, tá? Mas eu tenho testemunho disso. Não. Eu tenho testemunho. Eu tenho um livro aqui que Maria Celeste escreveu para mim, eu tinha 16 anos, em 81. Então, no livro ela diz tudo que eu sou. Sim. Então, eu levo, eu estou falando a verdade. Se você soubesse o que eu faço, aí você ia concordar. Entendi. Agora, cada um é cada um. Sim. E quando ele fala causas atuais das aflições, eu quero só fazer um alerta para todos nós. A maioria, grande maioria, das aflições que nós passamos e estamos passando, nós causamos na atual existência. Não adianta colocar culpa em vidas passadas ou nos espíritos. Não. Nós estamos sofrendo hoje, passando por momentos difíceis, porque nós somos os causadores na atual existência. Vou dar um exemplo bem bobo para vocês, prestem atenção. Vocês sabem aonde que é a Sangoban ali, a Barbará, a empresa? Todo mundo sabe aqui, indo para Barra Mansa.
Vocês sabem aonde que é o bairro Califórnia? Indo para a Barra do Piraí. Então vamos lá. Conseguiu localizar Barbará, bairro Califórnia. Nós temos o nosso querido irmãozinho João, que trabalha na Barbará e mora no bairro Califórnia. Ele entra 8 horas da manhã na empresa. O que acontece? Ele acorda 7h30 da manhã para trabalhar 8 horas na Barbará. Ele acorda, vai tomar o seu banho, preparar sua roupa, sua marmita e vir. Aí ele sempre chega atrasado no serviço. Chega estressado, recebe advertência, recebe bronca. As pessoas olham ele de rabo de olho, as pessoas questionam, e isso vai gerando estresse. Aí ele fala que tudo isso acontece, sabe por culpa de quem? Eu dou um prêmio se vocês adivinharem. Não. A culpa é do prefeito. A culpa é dos donos da empresa de ônibus, que não colocam ônibus maiores quantidades para ele poder pegar. Pergunto a vocês, se ele entra 8 horas aqui na Barbará, morando na Califórnia, que horas que ele tem que sair de casa para ele chegar na hora? Hein? O que vocês acham? No mínimo, e olhe lá. Se ele for de ônibus, de carro, vou dizer que de repente nem de moto ele consegue chegar. Porque vocês já viram como é que é o trânsito. Ele atravessa a cidade inteira. Aí eu falo, se ele é mandado embora, a culpa é do dono da empresa? A culpa é de quem? É dele. Ele causou isso. Por quê? Preguiça, irresponsabilidade, são vários fatores. Eu dei um exemplo bem bobo para vocês verem que nós que causamos as nossas dores. Por isso que muitas das situações de dores, de aflições que nós estamos passando hoje, nós estamos causando agora. Por N motivos: medo, orgulho, egoísmo, maledicência, rancor, raiva, tantos outros sentimentos que fazem gerar aflições, problemas. E nós, não satisfeitos, o que nós fazemos? Alimentamos as nossas aflições. Aí nós vamos colocar culpa o quê? Os governantes. Vamos colocar culpa no chefe, vamos colocar culpa na esposa, vamos colocar culpa no marido. E nunca a culpa é nossa. E além disso tudo, colocamos a culpa nos obsessores. A culpa da minha vida não fluir é dos obsessores. Beleza. Estou desempregado. O que nós vamos fazer se nós precisamos arrumar emprego? O que nós temos que fazer? Oi? Em busca do emprego. Fulano, abriu uma vaga na empresa X. Você precisa ir lá 2 horas da tarde, deixar o currículo e já fazer uma entrevista prévia. Marquinhos,
2 horas da tarde. Eu sinto tanto sono depois do almoço. Eu só consigo funcionar depois das 4 da tarde. Além de, olha o calor, olha o sol que está fazendo. Não tem como eu ir de manhã ou ir mais tarde. Quer trabalhar? Quero. Aí vão falar o quê? Aí ele fala o quê? Não, eu quero, mas eu não consigo. Eu acho que são os espíritos que me estão deixando eu ir. É fácil colocar a culpa nos espíritos. Da minha vida não flui. Beleza. Mas, se os espíritos chegam até você, quem permite? Você. Então, não fica colocando culpa em espírito se as coisas na sua vida não estão fluindo. Analise. Você está fazendo acontecer? Você está fazendo por onde? Você está se movimentando, fazendo a energia fluir para que as coisas aconteçam, para que o seu caminho se abra. Vocês assistiram, vou dar um exemplo para vocês, o filme do Moisés, Príncipe do Egito? Vocês assistiram o filme? Não é o desenho, não. O filme muito, muito legal. Que quando ele leva o povo até o mar, e todo mundo assim, e agora? O faraó chegando já com o exército para matar todo mundo, e aí? Nós vamos atravessar nadando? Para o outro lado? Não tem como. Aí, todo mundo, e aí, Moisés? E aí, você trouxe a gente para cá dar seus pulos, cara? Não tem barco para todo mundo? Ninguém vai entrar nesse marzão. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí, a voz de Deus, né? Como Moisés falava, ficou falando. Entra no mar, que o mar vai se abrir. E ele, se eu falar para vocês aqui, gente, vocês precisam atravessar o Rio Paraíba. Pode ir, que o Rio Paraíba vai se abrir para vocês. Vocês vão? Sim ou não? Pode falar. Por que não? Não, o rio vai se abrir. Vocês vão acreditar? Agora imagine o povo naquela época. Ih, esse mar vai abrir? Não vai. O que Moisés teve que fazer? Eu acredito que vai abrir. O que ele fez? Pegou o cajado e foi. Ele pegou a espada e jogou no mar. Na hora que a espada caiu, todo mundo falou assim: Moisés, olha o mar. O mar foi fazendo assim, ó. Foi se abrindo. Foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo. Por quê? Ele acreditou. Aí foi todo mundo atrás, a gente sabe a história, atravessou o mar e conseguiu levar. Por quê? Imagina se ele falasse assim: isso é coisa da minha cabeça, eu não acredito. Felizmente eu trouxe vocês aqui e vamos todos morrer. Não, ele acreditou, o povo acreditou nele e todo mundo do povo seguiu ele. Depois que o mar se abriu, todo mundo atravessou e ele conseguiu salvar o povo. O mar. E quando nós temos que atravessar os mares, as dificuldades que aparecem em nossas vidas, que Deus fala conosco a todo momento: acredita
e vai. Aí você, vou nada. Não vou não. Não acredito. Porque antes de acreditar em Deus, nós temos que acreditar em quem primeiro? Em nós. Porque nós somos ligação direta com Deus. Então, se eu acredito em mim, consequentemente, você acredita em Deus. Porque ele não fala? Amar a Deus e ao seu próximo como? A ti mesmo. Então significa, para você amar o próximo e a Deus, você precisa amar quem primeiro? Então, amar ao Deus e ao próximo como? A ti mesmo. Então, se você não se ama, você não ama nem o seu próximo e nem a Deus. Então, a primeira pessoa que nós devemos acreditar é em nós. E se nós estamos num momento de dificuldade, num momento de aflição, é porque nós procuramos. Só que tem o seguinte: Deus não desampara ninguém. Muitas das vezes vamos achar que é castigo, que Deus pesou a mão, mas não. Ninguém carrega um fardo mais pesado do que suporta. Todo mundo carrega a cruz de acordo com o que suporta, de acordo com o seu merecimento. Então não adianta reclamar da vida, porque você está colhendo aquilo que você plantou. Não tem como plantar manga e colher abacate. Não existe. Não tem como plantar amor e colher ódio. Só que a gente se resume nessa existência. E nós sabemos que nós vamos colher o verdadeiro fruto. Aonde? Na nossa verdadeira morada. E aonde que é a nossa verdadeira morada? No mundo espiritual. Então, nós temos que fazer de tudo que nós, quando nós estamos aqui, para nos tornarmos pessoas melhores. E essas aflições que nós estamos passando hoje, não é castigo de Deus, é oportunidade de crescimento. A partir do momento que a gente começa a olhar a vida dessa forma, as coisas ficam mais leves para nós. Nós conseguimos fazer que o nosso fardo fique mais leve, mais suave. Só que a gente reclama, que o fardo vai ficando o quê? Pesado. Bem mais pesado. Beleza, Marquinhos. Você falou as causas atuais e as causas anteriores. Como que a gente consegue ver a diferença? Lembra que eu falei para vocês da minha filha e da filha do Robinson? Como que aquela criança gerou algo nessa atual existência, para nascer com essas deficiências? Será que na gestação ela chutou e socou muito a barriga da mãe? Aí, castigo? Não, gente. Nós que acreditamos na pluralidade das existências, acreditamos no mecanismo da reencarnação, sabemos que colheita de vidas passadas. Agora, não vem colocar a preguiça, o medo em vidas passadas, não. Porque aí é muito fácil. Não, Marquinhos, eu sou assim por causa de vidas passadas. Toma tenência não para você ver. Fica colocando
tudo em existências passadas. Não, é nessa. Como nós acreditamos em reencarnação, nós temos que interpretar a situação. Uma vez um orador falou, lá no centro, eu achei uma coisa assim interessante, há muitos anos, que nós espíritas temos a obrigação de interpretar a nossa atual existência. Porque quando nós interpretamos, nós entendemos. Porque nós estamos aqui, porque somos assim, porque nasci aqui, porque eu nasci colar. Porque a gente questiona, né? Nossa, por que eu nasci no Brasil? Por que eu não nasci alto, louro, de olhos azuis, na Suécia? Aí nasci baixinho, cabecinha chata, em Volta Redonda, estado do Rio, no Brasil. Que absurdo! Por que eu não nasci na Europa? Por que eu não nasci na Ásia? Por que eu nasci verde? Não nasci vermelho? Por que eu nasci homem e não nasci mulher? Interpretar a nossa encarnação. Saber que tudo é um mecanismo perfeito. Tudo é planejado, que nós chamamos de planejamento reencarnatório. E detalhe, a grande maioria de nós planejamos a nossa atual existência. E isso complica muito a nossa situação. Sabe por quê? Nós sentamos, toda aquela galera, não, você vai vir como filho, você vai vir como pai, vocês vão vir para isso, que vocês precisam aparar isso, vocês precisam arrumar isso. Aí todo mundo emocionado, não, nós vamos vencer essa, nós vamos conseguir, todo mundo comemorando, poxa, que bom, oportunidade, ajeita ali, ajeita cá, tal. Todo mundo assina, todo mundo põe o dedo, todo mundo aprova, todo mundo solta fogos. Reencarna. Ô Deus, será que eu pedi para nascer nessa família? Para que eu... Isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe? Nossa, esse é meu filho? Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci assim? Então, não reclama. Você, assinou. Você concordou. Então, filho, mata no peito, põe a bola no chão e segue o jogo. Porque nós somos capazes de cumprir a nossa missão. Porque Deus não desampara absolutamente ninguém. Nós não estamos aqui reencarnados para sofrer. Nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos e para sermos felizes. Só que a gente ainda não entendeu aonde está a nossa felicidade. A partir do momento que a gente conseguir identificar a nossa felicidade, já era. É só daqui para frente, só evoluindo. Só que eu quero a felicidade do Robinson, o Robinson quer a felicidade dela, ela quer a felicidade dela. Aí não vai dar certo. Nós estamos aqui para sermos felizes. Então vamos trabalhar os nossos sentimentos. Raiva, ódio, angústia. E como o nosso amigo ali falou, vamos amar. Vamos trabalhar cada dia mais o amor dentro da gente. Porque só o amor cura, só o amor transforma. Muitas das vezes a gente pode estar assim, Marquinhos, está difícil, acho que eu não vou conseguir. Eu estou por um fio para desistir.
Mas não desiste não, porque você é capaz. Pode estar doendo agora, pode estar sendo pesado, mas você suporta. Você é capaz. Então não desiste. Levanta a cabeça, estufa o peito e vai. Acredita em você, principalmente em você, porque Deus, está aqui nos dando várias oportunidades. E é nas pequenas coisas que nós encontramos a solução e a resposta para os nossos problemas. Nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mente para a gente conseguir observar. Nós podemos dizer causa das aflições. E por que não tirarmos aflições e colocarmos oportunidade de crescimento, para que a nossa vida possa ser um pouco mais leve? Vamos acreditar em nós, porque nós somos capazes. Um beijo no coração de vocês. Eu vou tocar uma música aqui para a gente encerrar. E o Robinson se comprometeu na próxima palestra dele aqui na casa, ele vai tocar violão para vocês. Não é, Robinson? Inteligência artificial. Inteligência artificial, você toca tudo. Até a harpa. Só achar a música aqui, gente. Como disse, como sempre falo, o padre Marcelo Rossi, quem canta, ora duas vezes. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor,
melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Então é o que eu desejo para todos nós, dias melhores. Obrigado. No final ele aparece, ó, viu? Peguei uma vez para Cristo hoje. Agradecemos ao Marquinho, né, pela reflexão do tema de hoje. Uma curiosidade, tá, gente? Esse assunto, causa das aflições, sempre é um dos vídeos mais assistidos no YouTube, né, por conta da temática, do ponto do consolo, né, da gente levar a palavra amiga àqueles que mais precisam. Então, esse tema, bem-aventurados os aflitos, valorização da vida, são os assuntos mais assistidos no YouTube. Então, é um alcance que a gente chega na internet, que as informações, até a música que é apresentada, chega a diversos corações aflitos que hoje passam ali, às vezes passam pelo YouTube do EDAC, assistem, e a gente consegue, o próprio YouTube fala para a gente de que esse vídeo está sendo bem assistido, porque muitas pessoas estão procurando essas informações. Por isso que é importante a gente falar um pouco do consolo, né? Que a doutrina é uma doutrina consoladora, levar esses ensinamentos, essa mensagem a todos. Os alcances, gente, são enormes, né? A gente consegue verificar métricas de alcance gigantescos, né? Apesar de que hoje a gente está aqui na capital, mas tem gente dos Estados Unidos vendo a gente. Então, o alcance é muito grande. Bom, meus amigos, a próxima palestra de domingo vai ser com o nosso amigo Domingos Sábio, né? Domingos. Ele vai falar sobre os 169 anos de O Livro dos Espíritos, que faz aniversário agora, no dia 18 de abril, no sábado. Então, Domingos vai apresentar para a gente toda a estrutura do Livro dos Espíritos. Na próxima quarta-feira, Ricardo vai estar aqui falando sobre bem-aventurados os misericordiosos. Também, sem ser essa sexta, a próxima vai ser o nosso momento de café com roda de conversa, né? O chá entre os amigos da EDAC. Então, é a reprodução do café de domingo com uma roda de conversa. Então, sem ser essa sexta, a próxima, às 7h30 da noite, vai ser o nosso café, e o tema vai ser sobre perdão. Tá? Então vamos falar sobre perdão nessa sexta-feira, tá bom? Sem ser essa, a outra, tá bom? Todo mundo está convidado a participar. Lembrando das nossas atividades, segunda-feira, às 19 horas, nós temos estudos sistematizados da doutrina espírita. Nós temos também o plantão de passe. Voltou, né, Altamir? Da segunda-feira, às 8 horas da manhã. Sexta-feira ainda tem? Não, né? Então, só segunda-feira. Então, segunda-feira, às 8 horas, nós temos também o nosso plantão de passe. Tá bom? Então, todo mundo convidado a participar das nossas atividades, que a gente fica aberto ali. Precisando, também pode conversar com a gente. Vamos levar, então, nossos pensamentos e agradecer. Agradecer ao amigo mestre Jesus,
a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, para que a gente possa, além de meditar, sentir e viver, para que a gente possa, ao espalhar essas sementes, envolvendo a família, a sociedade, mas ao mesmo tempo com o compromisso de cultivar essa semente na terra boa, para que possamos fortalecer o compromisso de auxiliar esse planeta em regeneração. Que a gente possa, através dessas palavras, ouvindo as causas das aflições, e entendendo de que a dor é um instrumento de aprendizado, e que a gente possa envolver em consolo aqueles espíritos que passam por provações, por sofrimentos, e levar o nosso abraço, o nosso estímulo para caminharmos juntos, atendendo o convite necessário de transformação. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos deste de estarmos aqui nessa casa espírita, aprendendo um pouco mais, e que a gente possa multiplicar essas mensagens aos nossos pares, aos nossos amigos, a todos sem distinção. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá bom? Tenham todo mundo uma boa noite.